Vamos lá, meninas, para vocês verem como realmente a coisa é espiritual, né? Tá tudo aqui mil maravilhas. Na hora que a gente repreende o mal, ele se levanta. Mas é para cair e vamos em frente, ok? Jó, capítulo 24, começa assim. Porque, vendo que os tempos não se escondem do Todo-Poderoso, os que o conhecem não veem os seus dias. Essas palavras são do próprio Jó. E ele faz uma pergunta retórica, onde ele percebe que Deus é o dono do tempo. Deus tem o domínio e o controle sobre o tempo. E a inquietação dele é a seguinte: Deus não está vendo que as coisas estão acontecendo e ele não determina um juízo sobre os ímpios e a justificação dos justos, né? Se a gente for ver aí, provavelmente, na sua versão, Almeida, ele fala um pouquinho diferente, porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias, né? Então, ele fica inquieto. Se Deus, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, por que que ele demora tanto em estar punindo o perverso? Porque ele demora tanto de abençoar aquele que o conhece, de ser, como é que fala, de ser em prol daqueles que o buscam. Essa é a inquietação dele, porque ele entende que já se passou um tempo considerável, né? Nós não temos realmente uma noção de quanto tempo se passou esse sofrimento todo de Jó, mas já se passou tempo considerável ao ponto dele questionar o próprio Deus. Será que ele não vê que o tempo está se passando? Será que ele não percebe que já chegou o momento de punir o injusto e abençoar aqueles que o servem, né? Então, obviamente, quando ele vai falar daqueles que o conhecem, daqueles que o servem, ele está se referindo a si mesmo. Então, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe que eu busco a Ele, né? Ele não vai determinar o tempo da minha justificação. Então, é uma continuação das queixas que ele estava fazendo anteriormente, quando ele está ligado, né, ao próprio Deus, falando com o próprio Deus, ligado não, ele está em busca, melhor dizendo, buscando essa conexão com o próprio Deus, tá? Então ele faz essa pergunta aí, né? Vendo que os tempos não se escondem do Todo-Poderoso, né? Está nas mãos de Deus o tempo, o domínio sobre o tempo. Os que o conhecem não veem os seus dias, né? Não veem os dias em que eles finalmente serão honrados, serão justificados. E ele vai continuar. Alguns removem as divisas. Eles violentamente levam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão e tomam o boi da viúva em penhor. Então, a gente vai perceber agora que ele vai começar a citar inúmeras perversidades acometidas pelos homens e que ele espera que essas pessoas venham ser punidas. Porém, o que ele observa é que essas pessoas demoram de ser punidas, elas demoram de ver o juízo de Deus na vida delas. Então, parece que há uma prosperidade na perversidade do ímpio, do injusto, do iníquo, do perverso. Né? Então, quando ele fala assim, removem as divisas, né? Removem os marcos, né? Removem as cercas, é como se aquela pessoa, aquele perverso, aquele ímpio, estivesse invadindo as terras de alguém, tomando, usurpando de uma forma irregular e violenta aquilo que não te pertence. Então, ele está falando de pessoas que estão roubando mesmo. Algo que hoje, nos dias de hoje, me remete imediatamente ao MST. Invasores de terras alheias,
de propriedades privadas que vão lá buscar se apossar de algo que não lhe pertence de uma forma muitas vezes violenta, né? Muitas vezes perversa. Quando eu era pequena, onde a gente morava, era como é, um loteamento, então tinha muitas terras, né? E o que determinava o pedaço de terra daquela pessoa eram as cercas, os marcos, ou como aqui na minha versão fala, as divisas. Então, o que separava aquele pedaço de terra que era de meu pai era a cerca dele. E eu me lembro que, na época, existia uma disputa por uma questão de um pedaço de terra, 1 metro de terra, mais ou menos, né? Além da cerca, que o vizinho teria tomado da gente. E me lembro que lá teve que haver, né, a mudança da cerca, porque o vizinho invadiu as nossas terras. Então, nesse momento aí, foi de uma forma não violenta. Mas seja como for, é uma forma de roubo, é uma forma de furto, é uma forma de você se apropriar indevidamente daquilo que não te pertence, né? E ele agora vai começar a dissertar a respeito de coisas parecidas, e no final a expectativa dele é que essas pessoas sejam punidas, né? Porque aquele que é justo não está vendo a justiça de Deus na vida dele, não está vendo a recompensa de Deus na vida dele, por ele ser justo. Lembra que Isa estava questionando, né, na última meditação. Poxa, parece que ele fica querendo, é, ele fica se achando, Jó se acha, como é que Jó chega diante de Deus para ficar cobrando alguma coisa, né? É muita arrogância da parte dele, né? Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele entende que ele merece ser justiçado por Deus, ao passo que muita gente está fazendo coisas absurdas, loucas, né? Vivendo à base da mentira e violência, e parece que Deus não está fazendo nada, Deus não vê, né? Passa batido aos olhos de Deus. Então, ele vai continuar. Levam o jumento do órfão, tomam o boi da viúva em penhor. Tanto o órfão como a viúva sempre foi visto pelo Estado de Israel, né, pelo povo de Israel, e também pelas culturas orientais, como pessoas vulneráveis, frágeis, que deveriam ser cuidadas. E a gente está vendo aqui Jó relatando pessoas que estão explorando outras que são muito fracas, que são indefesas, que dependeriam do cuidado de alguém, mas estão sendo exploradas. Levam o jumento do órfão, tomam o boi da viúva. Os únicos recursos ali que eles tinham foi roubado. Eles desviam os necessitados do caminho e os pobres da terra juntos se escondem. Então, é como se essas pessoas, por serem vulneráveis, elas eram obrigadas a aceitar a imposição de determinadas coisas que esses poderosos, esses perversos, colocavam sobre eles. Então, vai trabalhar o dia inteiro por um pedaço de pão. Coisas assim, loucas. Um exemplo, né? Você vai ser explorado. Então, você, você vai ter que invadir aquele pedaço de terra, né? Você vai lá fazer isso por mim. Então, a pessoa, ela tinha que acabar fazendo uma coisa errada, porque estava sendo obrigada pelos poderosos para ter direito a um alimento mísero qualquer. Então, esses poderosos acabavam desviando as pessoas, os pobres necessitados, os fragilizados, dos seus caminhos. Há pouco estávamos comentando das guerras nos trabalhos, né? Quando nós somos empregadas de alguém, e especialmente quando os patrões são maus, perversos.
A gente vê casos, isso é emblemático e é uma situação assim que acontece, do patrão pedir para ou mandar para o funcionário mentir, falando coisas a respeito da empresa ou até dele mesmo que não procedem. O cara vai lá e liga, ó, tô procurando fulano. Fulano tá lá. Não, não, diga que eu não tô. Olha, fulano não está. Então a pessoa é obrigada a mentir, a pessoa é obrigada a desviar do seu caminho, a pessoa é obrigada a fazer coisas erradas por causa da dependência do ímpio, né? Porque ele depende do perverso. E aí acaba sofrendo. Se ele quiser manter uma atitude reta, às vezes, essa, essa boa pessoa acaba sendo punida, penalizada, por estar querendo ser correta, honesta, direita, né? Por ela estar querendo manter seu caráter, por manter a sua fidelidade a Deus no seu proceder, no seu comportamento. Mas um patrão perverso acaba maltratando ela por conta dessas coisas, né? Por conta do comportamento dele. Então, eles desviam os necessitados do caminho, os pobres da terra, juntos se escondem. Quando eles percebem que são oprimidos de tal forma, eles vão buscar proteção em algum lugar. Então, juntos eles se escondem. Há realmente a situação de que esse povo que está sendo abusado, explorado, vai em busca de outros lugares para morar. A gente vai ver aqui que eles vão fugir para o deserto, viver nas montanhas, viver nas covas das montanhas, dos montes, saindo da civilização, justamente para não sofrer a exploração dos perversos, certo? É isso aí, Viviane. Acontece, você está dentro do seu trabalho e ser impelida a fazer uma coisa errada, enviar números errados, fazer propostas erradas, em nome do patrão perverso. Tá? Então, isso acontece muito, isso é emblemático, emblemático. Eis que, como jumentos no deserto, como jumentos selvagens no deserto, saem ao trabalho, levantando cedo por uma presa. O deserto produz comida para eles e para seus filhos. Então, olha a trajetória que Jó está desenhando para essas pessoas que são exploradas. Elas vão acabar vivendo à margem da sociedade e vão buscar no deserto o seu pão, uma presa, né, uma caça para alimentar seus filhos, para alimentar sua família. Elas não têm poder para ir no mercado e comprar um alimento, né? Elas não têm condições, não têm ah, nenhum tipo de posse que ela possa trocar, negociar, escambo, né, com outra pessoa em busca da satisfação das suas necessidades, das necessidades da sua família. Não, não tem como, né? No ambiente em que eles estão, não tem como. Eles vão se colocando à margem da sociedade, né, para em busca do mínimo possível de proteção, o mínimo possível de condição de sobrevivência, melhores condições de sobrevivência. Cada um deles colhe seu milho no campo e coletam a vinha do perverso. Então, essas pessoas que querem ser justas, que estão sendo exploradas, e não vou nem falar que elas talvez quisessem ser justas, pode ser que elas até quisessem ser perversas, só que é perverso sobre perverso, né? Não vou nem tocar no ponto da pessoa ter um bom caráter ou não, mas a condição de humilhação que ela está passando é tamanha que ela se submete a coisas absurdas para manter a sua sobrevivência. Aqui ele vai trabalhar para o perverso, né? Fala aqui que coleta a vinha do perverso. Não é que ele vai coletar para viver da vinha do perverso, não. Porque se ele roubar o perverso, ele vai ser morto.
Ele trabalha para o perverso, é quase como se fosse um regime de escravidão, em troca de muito pouco. Aí, quando a gente sabe que existia essa cultura dentro de Israel, quando houvesse o tempo da colheita, a pessoa ia lá, o trabalhador ia lá, servia ao seu senhor, fazia a colheita, e aquilo ali era do Senhor. E depois da colheita, então, o que ficou pelo chão, os feixes que ficaram pelo chão, né, as espigas que ficaram pelo chão, aqui na minha versão está falando milho, na sua pode estar falando espiga, necessariamente pode não ser o milho, pode ser o trigo, enfim, o que ficou para trás, o que ficou no chão, os restos, eles iam lá e colhiam, e era daquilo que eles sobreviviam. Não necessariamente eles tinham condição de ter um padrão de vida bom. Eles acabavam sobrevivendo do resto que os seus patrões permitiam que eles usassem. Então, isso era cultural, certo? Eles fazem com que o nu se aloje sem roupa, para que eles não tenham coberta no frio. Eles são molhados pelas chuvas nos montes e abraçam a rocha por necessitarem de abrigo. Então, aqui a gente percebe que essas pessoas realmente estão indo em direção às montanhas procurando abrigo. Então, nas rochas tem cavernas, é como se fosse uma moradia insalubre, vamos combinar. Não tem luz, não tem aquecimento, não tem proteção contra feras, contra peçonhas, né? Animais peçonhentos. Eles estão vivendo ali porque é o último recurso deles, né? A pessoa não vai se matar, a pessoa vai buscar, de alguma forma, sobreviver. Então, ele chega aqui a falar que essas pessoas acabam sendo molhadas pela chuva, nuas, porque não tem roupas, as vestes com certeza eram primárias, né? E muito básicas, muito incapazes de protegê-las do frio, não eram tecidos bons, certo? Ainda tinha um morcego, né, Isis? Não é todo morcego que é perverso, não, viu, Isis, também. Tem morcego que é do bem, vai comer frutinha. Mas, enfim, as condições são insalubres. Tá? Então, a gente vai ver Jó desenhando um quadro que, onde as pessoas que estão sendo exploradas pelos perversos estão sofrendo. Ele fala de uma condição social, né? Ele fala da condição social. E quem causa o mal para essas pessoas são outras pessoas que são ímpias e perversas. Então, Jó está falando, pô, Deus não está vendo essas coisas? Deus não está percebendo essa situação? Mas o morcego que transmite doença, raiva, é o que que se alimenta de sangue, tá? A maioria das vezes, esses morcegos de cavernas não se alimentam de sangue, se alimentam de frutas. Então, não são tão malignos assim. Só morde aquele que se alimenta de sangue. Bom, enfim, aqui ele vai continuar. Arranca o órfão do seio. Então, se o órfão está no seio, o órfão tem mãe, pelo menos, né? Não tem pai. Se não tem pai, em princípio, a condição de subsistência daquela família é precária, porque a mãe está amamentando, ela não tem nem muita condição de trabalhar, porque ela tem que se dedicar ao filho. Então, é uma condição onde a mãe e o filho já estão vulneráveis, precisam ser ajudados, auxiliados. Mas o que ele diz aqui? Arranca o órfão do seio, tira ali do seio da mãe, o órfão vai ficar sem alimento básico, leite materno, e provavelmente a mãe vai ser colocada para trabalhar forçadamente. Muita perversidade, né? E tomam um penhor do pobre, fazem com que ele
saia nu, sem roupa, e tomam o feixe do faminto. Esse feixe tem uma relação direta com o feixe de trigo, né? Não sei se vocês sabem, mas o trigo ele é colhido, você tem as espigas, né? São colhidas e eles são unidos em feixes, né? Então, a gente acabou de falar que os feixes principais são do patrão, mas aquilo que fica no chão, eles podem respigar. Na sua versão pode estar escrito, inclusive, rabiscar. É a mesma coisa, é o que sobrou lá, o resto, eles podem colher aquilo e viver daquilo. Era uma coisa, inclusive, legal. Mas aqui fala que até esse feixe lhe é roubado, lhe é tomado, lhe é subtraído pelo senhor perverso. Ah, e quanto mais a gente lê a respeito desse comportamento dessas pessoas perversas, cria dentro da gente uma ira, né? Uma raiva. A gente fica muito revoltado com essa exploração de um outro ser humano. Né? Não, não deveria ser assim. E especialmente pessoas frágeis. Né? Eles não estão subjugando pessoas fortes e capazes, não. Estão subjugando pessoas que não têm como se defender. Que, em princípio, inclusive, dependem tão somente de Deus. Então, esse paralelo que Jó faz é questionando. Pô, tem gente que te serve e está sendo explorado. Tem gente que não te serve e está sendo realmente perverso, subjugando outras pessoas. O senhor não vai fazer nada? Espremem azeite dentro das casas daqueles homens, né? O patrão mau, o patrão perverso. Pisam os seus lagares, mas ao mesmo tempo padecem de sede. É aquele negócio de ver a pessoa tendo muito enquanto você está na escassez, enquanto você não tem nada. E eu estava aqui pensando que isso aqui é um dos argumentos dos comunistas hoje, né, os esquerdistas, socialistas, eles usam para combater o capitalismo ou para tentar, né, destruir o capitalismo, entendendo que o capitalismo pode ser perverso e realmente pode ser, a depender de quem está com o capital na mão, né? A pessoa pode realmente ser perversa e explorar o necessitado. Mas eu vejo, por exemplo, um dono da Havan, a vida, né? Todo mundo aí sabe, o Luciano Hang, e se você for lá bater dois dedos de prosa com um funcionário da Havan, caramba, eles recebem 13º, eles recebem bonificação, participação dos lucros, eles recebem todos os direitos que são garantidos e a mais, porque o cara é um bom patrão. Eu não lembro agora, mas teve um funcionário que eu conversei com eles, uma viagem que eu fiz, né? Teve um funcionário que eu conversei, e ele, caramba, ele só faltou pegar, botar o Luciano Hang no colo e elevar o céu, coisa desse tipo, de tão bom que o patrão é. Então, o capitalismo não é o problema. Por que que eu estou falando isso, né? Porque é um argumento usado pelo socialismo. Olha, é a opressão do pobre. Não, depende de quem está com o capital na mão. Tem gente que está com o capital na mão que é bom e que usa isso, inclusive, para beneficiar outras pessoas. Tem gente que só deseja se enriquecer e crescer e ponto final, né? Egoisticamente e acaba subtraindo das outras pessoas. Onde a gente vê isso demais? Os nossos políticos, por exemplo, do Brasil. Né? São pessoas que já têm coisa pra caramba, eles já possuem pra caramba, mas parece que são insaciáveis e querem mais, e querem mais, e querem mais. São todos os políticos? Não, mas a grande maioria mesmo, eles não têm prazer em cuidar do povo. Não, eles querem a oportunidade para poderem subtrair do Estado, sendo que quem sustenta o Estado é o povo. Então, eles subtraem do povo. Né? A questão de Jó
o posicionamento dele leva a um pensamento a respeito das políticas sociais daquela época. E a gente percebe que até hoje isso vigora. É intrínseco ao ser humano, infelizmente, ele querer subjugar outro ser humano e tirar vantagem. É intrínseco. Se o ser humano tem Deus no coração, ele vai fazer diferente, mas se não, é perturbador. Verso 12. Homens gemem de fora da cidade, e a alma dos feridos clama. Ainda assim, Deus não lhes imputa a loucura, né? Aqui na, na Almeida, desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo, Deus não tem isso por anormal. Gente, eu já falei com vocês, Jó é um cara liso, liso, não tem pecado nenhum, nada na conta dele. O problema dele é quando ele começa a julgar Deus, né? Quando ele começa a acusar Deus de coisas que Deus não fez. E se ele vem lá desde o capítulo 4, se eu não me engano, até aqui ele continua fazendo essas coisas, e esse é um desses momentos. Como se Deus estivesse apático, como se Deus estivesse achando que é normal o comportamento do perverso e a exploração dos outros seres humanos. Tem ser humano que é explorado que não vale nada. Não vou nem questionar o caráter. O que eu estou colocando, o que Jó está colocando, é que tem gente que faz maldade, prejudica outras pessoas, rouba, mata, furta, e Deus está apático. Deus não se posiciona a respeito, tá? A inquietação de Jó é essa. Deus não se posiciona a respeito. Então, Deus não lhe imputa, né, essa loucura. O que eles fazem é absurdo, é loucura, né? E Deus não faz nada. Eles são daqueles que se rebelam contra a luz. Eles não conhecem seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Que caminhos, que veredas? Os caminhos e as veredas que estão diante da luz. Podemos aqui espiritualizar e falar dos caminhos de Deus. O perverso não conhece os caminhos de Deus, não trilha os caminhos de Deus. E podemos falar, sim, da luz, luz, luz do dia mesmo, as claras, a coisa revelada. E ele vai fazer agora algumas comparações, apontando para coisas que os perversos fazem e que especialmente eles fazem nas trevas, na escuridão, na noite. À luz do dia, eles se escondem, mas à noite, eles apavoram, né? Olha lá. O homicida que se levanta com a luz mata o pobre. Então, o homicida que se levanta com a luz, ele está sinalizando para aquela pessoa que tem uma intenção de matar e que faz isso logo na madrugada. Está amanhecendo, mas ainda está escuro. Logo na madrugada, o cara já tem intenções maléficas e ele vai lá e pratica a sua maldade. Mata o pobre e o necessitado. E à noite é como um ladrão. Então, passou-se o dia, vem a noite, agora ele se comporta como um ladrão. No início do dia, ele era um homicida. Ao final do dia, ele se comporta como um ladrão. Então, o perverso tendo vários tipos de comportamento, fazendo isso quando às escuras, às escondidas. Também o olho do adúltero espera pelo crepúsculo, crepúsculo, finalzinho da tarde, né? Escurecendo, luz indo embora. Então, o adúltero espera pelo crepúsculo, dizendo: nenhum olho me verá. E disfarça a sua face, né? Se cobre, joga uma maquiagem na cara, faz alguma coisa, e vai lá fazer aquilo que é mal, vai lá adulterar, vai lá fazer injustiça.
No escuro, eles cavam até as casas que eles haviam marcado para si durante o dia. Eles não conhecem a luz. Durante o dia, eles marcam as casas que eles querem roubar. Ó, a gente vai vir nessa, vai vir nessa, vai vir nessa. Eu ouvi semana passada um absurdo, não sei se vocês tomaram conhecimento, de uma senhora, não sei se isso é recente também, viu, pessoal? Foi um vídeo que eu vi. Uma senhora que foi assaltada na madrugada. Levaram coisas lá, 2, 3 meliantes, entraram na casa, a família toda lá, levaram as coisas. E aí, antes de que amanhecesse mesmo, ou logo cedinho, os mesmos ladrões voltaram e roubaram mais. Só que dessa vez, o marido dela conseguiu pegar um dos meliantes, picou-lhe de pau, segurou, chamou a polícia, mandou prender. O que o cidadão fez? Foi junto com a polícia para a delegacia para ter certeza que o meliante ia ser preso. O que aconteceu? Como ele bateu muito no meliante, o meliante chegou e disse: Não, ele que me maltratou, olha para cá como eu estou, todo quebrado. Acharam que aquilo foi justiça com as próprias mãos em excesso, pois prenderam o dono da casa, soltaram o meliante. O que aconteceu? Os caras foram no mesmo dia, pela terceira vez, na casa dessa senhora e roubaram de novo, só que dessa vez a polícia chegou antes, conseguiu prender aquele primeiro meliante e outros dois fugiram. Mas enfim, e o dono da casa continuava preso, o marido da mulher continuava preso. As injustiças, né, do nosso Brasil varonil. Então, à noite, eles buscam fazer o mapeamento, ou melhor, ao dia, eles buscam fazer o mapeamento do que eles vão fazer à noite. Outra coisa que eu vi, coisas do nosso Brasil, a criatura defendendo o marido, porque ele estava indo trabalhar. Qual era o trabalho dele? Roubar, né? E aí ele tinha desaparecido. Ele saiu reportagem, né, ao vivo, a mulher falando, não, ele saiu para trabalhar e não voltou, né? Eu quero saber o que aconteceu. E qual é o trabalho dele? Não, ele rouba. Natural, né? Como se fosse normal, normal. E aí Jó fica inquieto. Deus, o senhor não está vendo essas coisas? Né? Vamos lá. No escuro eles cavam até as casas que eles haviam marcado para si durante o dia. Eles não conhecem a luz, porque amanhã para eles assim como a sombra da morte. A luz do dia é para eles algo que ameaça a sua sobrevivência. Então, eles têm que se esconder durante o dia para de noite tocar o terror. Se alguém os reconhecer, eles terão os terrores da sombra da morte. Então, eles não aparecem, eles não dão a cara. Quando você vê, quando a gente vai fazer os trabalhos de evangelização em determinados bairros, o que a gente vê lá? As bocas de fumo. Tudo com os cabras lá, né? Os meninos armados, tudo jovem, né? Tudo se perdendo, jovem. Armado, fazendo aquilo que eles sabem que é errado. Você passa nesse mesmo lugar durante o dia, parece que é outro ambiente. Eles não estão lá, não dão as caras. Estão por lá, estão dominando, com certeza, mas não estão de cara lisa, não estão andando armado, né, na rua. Mas à noite eles fazem isso. À noite eles fazem isso. Várias vezes a gente já foi evangelizar os caras armados, a gente fazendo oração por eles, e eles de tocaia, era à noite, de tocaia, né, com medo de polícia, etc. Trabalhando, né? Ele é rápido como as águas, sua porção é amaldiçoada na terra. Ele não contempla o caminho das vinhas. Jó está falando que a respeito do ladrão, o tempo dele é curto sobre a terra, né? Passa sobre as águas,
E a água não para, né? A água segue seu curso, vai. Então, o tempo dele é curto. Ele, na terra, a plantação dele, né, a semeadura, o comportamento dele, vai trazer para ele consequências danosas. Sua porção é amaldiçoada na terra. Ele não contempla o caminho das vinhas. Ele acaba não tendo condição de sobreviver de uma forma digna, de uma forma honesta. Esse é o perfil do ladrão. A gente já passou pelo explorador social, estamos passando aqui pelo ladrão, e Jó dizendo as loucuras que os homens fazem. A seca e o calor consomem as águas da neve, verdade? Né? As águas da neve vêm do derretimento dos picos das montanhas, né, onde tem neve com mais facilidade. Então, aquela neve derrete. Quando ela derrete, ela gera um pequeno rio, né? Ela gera um caminho de águas. Mas, como ela não é retroalimentada, a neve derreteu, então aquele caminho, aquelas águas, aquele rio, aquele riacho, ele vai ser completamente destruído depois pelo próprio calor do sol. Não é verdade? Né? Aquelas águas vão evaporar. Então, a comparação que ele faz é essa: a seca e o calor consomem as águas da neve. Assim também o túmulo, tão certo quanto a seca e o calor consomem as águas da neve, certo é que o túmulo consumirá aqueles que tiverem pecado. Então, essas pessoas vão ser destruídas pela morte. Vão ser destruídas pela morte. Elas vão sofrer pelos erros que elas estão cometendo, né? Você não vê, é muito difícil. Você não vê um traficante chegar à velhice. Exemplo, morre antes, né? Assaltante chegar à velhice, morre antes. Acaba tendo situações onde, em confronto com gangues rivais, facções rivais, ou até mesmo com a própria polícia, eles acabam perdendo a vida. Né? Então, assim também o túmulo consumirá aqueles que tiverem pecado. O útero se esquecerá dele, os vermes se alimentarão dele docemente. Ele não será mais lembrado, e a maldade se quebrará como uma árvore. Então, Deus está dizendo, vai ter um fim para isso. Vai ter um fim para essas coisas. Com certeza vai ter um fim para essas coisas. Né? E essas pessoas perversas vão ser esquecidas. Não vão deixar um legado, as pessoas não vão lembrar dela com satisfação, não vão querer seguir seus bons exemplos, porque não há exemplo a seguir-se. Ele malevolamente suplica a estéril que não engravida, e não faz o bem à viúva. Ele também atrai os poderosos, na sua versão pode estar escrito os valentes, com o seu poder. Tanto poderoso quanto valente, o poderoso e o valente, normalmente na Bíblia, não significa que são pessoas boas. Quando a gente vê essa citação, poderoso, valente, a gente pode botar um pezinho atrás, ler direitinho o contexto e a gente vai perceber que não está se falando de alguém que é bom. Normalmente, quando fala valente, a gente vê na cabeça, não, a pessoa destemida, corajosa, guerreira. E é verdade, mas normalmente, quando são citados esses nomes, valente, poderoso, é para dizer que essas pessoas usam da sua ousadia de espírito para fazerem coisas
ruins para subjugarem outras pessoas de forma ilícita. Então, ele também atrai os poderosos com seu poder. Ele se levanta e nenhum homem tem certeza de sua vida. Ele se levanta e as pessoas o temem. Ele atrai outras pessoas para fazer conchavos, para fazerem pactos perversos. Existe isso? Demais, né? Vamos voltar para a política. A política é um cenário perfeito. A política do Brasil é um cenário perfeito para a gente ver toda essa miséria. E a gente vê os partidos políticos fazendo alianças, coligações, não é para beneficiar o povo, é para elas beneficiarem-se a si mesmos. Eu vi um caso essa semana de uma pessoa que se candidatou a vereador, deputado, sei lá, acho que foi deputado, sem a mínima chance de ganhar, sem a mínima chance de ganhar. Se candidatou apenas para usufruir da verba política que vem para todo candidato, depender dos partidos, né, depender da coligação, da aliança. Eles recebem uma cota para que eles possam fazer a sua propaganda política, desenvolver a sua campanha. Ele se candidatou só para usufruir desse dinheiro, que, voltando, esse dinheiro não é de graça. Esse dinheiro é do Estado, é do governo, que sai do bolso do contribuinte, sai do bolso do povo, do pagador de impostos. Cabra foi lá com essa ideia maléfica, vou me candidatar só para pegar desse dinheiro. Então, enfim, atrai os poderosos com seu poder para fazer conchavos, obviamente. Ele se levanta, nenhum homem tem certeza da sua vida, porque ele assusta, né? As pessoas temem ele. Embora lhe seja garantida a segurança onde ele descansa, ainda assim, seus olhos estão sobre seus caminhos. Eles são exaltados por pouco tempo, mas se vão e diminuem, né? Eles vão morrendo, eles vão ser exaltados, né? Eles vão ter os poderosos, os valentes, o perverso, o ímpio, vai ter seu momento de glória, mas vai chegar um momento onde ele vai sofrer a morte, eles se vão, certo? Mas se vão e diminuem. Aqui no Brasil não diminui, né? Aqui no Brasil o negócio parece que dá fruto. Morre um vagabundo, quando menos espera, tem 100 para assumir o lugar dele. É incrível. São retirados do caminho, como todos os outros, e cortados como as copas das espigas de milho. Na outra versão fala assim, são exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os mais. Então, tem um tempo. Não tem o tempo da colheita não é eterno, não, é um tempo, né? Ele faz essa comparação. Tem um tempo. Não vai ficar para sempre, não vai viver para sempre, não vai virar semente. Ele vai acabar morrendo nos seus pecados. E se isto não for assim, agora, quem fará de mim mentiroso e fará meu discurso não valer nada? Então, a gente percebe que quem está fazendo a justiça não é necessariamente a mão de Deus na concepção de Jó. Quem está fazendo a justiça é a morte, talvez até a morte prematura de algumas pessoas, né, dos perversos. Mas quem está fazendo a justiça é a morte, eles vão pagar o preço deles. Mas Deus não está vendo isso, Deus não pode resolver isso com maior brevidade, não pode logo livrar o justo da mão do ímpio? Questionamento de Jó é esse. E, obviamente, que ele está falando de si, Deus não pode me livrar desse sofrimento. Então, já vimos em outros momentos, já alertei sobre isso, Jó dizendo que preferia a morte. E Jó agora ele tem buscado o livramento.
ele tem buscado a mudança da sua condição, a mudança da sua situação. Ele não está procurando a morte, né? Ele está procurando o agir de Deus na vida dele, justificando. Ele está certo, ele está errado? Uma coisa é certa, ele é ousado o suficiente para se colocar diante de Deus e cobrar a justiça de Deus na sua vida. Ousadia ele tem. Então, se a gente puder falar de uma fé ousada, isso ele tem. Se ele tem sabedoria para se aproximar de Deus e julgar a Deus, aí realmente a gente não pode concordar com Jó. O Deus dele é um Deus diferente do Deus que nós conhecemos. É o mesmo Deus, mas ele enxerga esse Deus de uma forma distorcida. No mínimo, para a gente falar assim, ele enxerga Deus de uma forma distorcida, um Deus inoperante, leniente com aquele que é perverso, paciente demais com aquele que é perverso e demorado em justificar aquele que o busca. É isso aí, meninas. O que vocês têm aí a acrescentar ou discordar, né? Isis, eu gosto de ouvir você, Isis. O que você teria a falar? Eu sei que você está revoltada com o Jó faz uns dias. Isis dormiu? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dona Rosa, tem alguém me ouvindo aí? Fala comigo. Eu estou ouvindo. Ponto. Então, dê aí seu parecer, porque a Isis eu acho que está ocupada. Bom, eu verifiquei que nesse capítulo, né, Jó, ele coloca todos os seus argumentos, né, perante tudo que ele vê com as pessoas que são pobres, né, são pessoas que não têm condições e que são muito maltratadas por aqueles poderosos da época, né, e que a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Eu trago todo esse capítulo para os dias atuais. Eles são bem vivos em relação à nossa política, né? Nossa política social e tudo que vivemos hoje. E acredito que Jó, ele quis colocar tudo isso perante os amigos, para que houvesse um argumento forte para tudo que ele está cobrando de Deus, né? Porque ele acha, né, ele achava naquela época que Deus demorava muito para que punisse aquelas pessoas que faziam tanto mal às outras. E aí ele se coloca no lugar dele, né? Ele diz, né, que ele, pelo que eu entendi aí, ele se coloca um pouco no lugar que ele está vivendo, né? Ele vê os ímpios crescerem, mas com o tempo fazendo maldade e Deus alheio àquilo. Aí eu venho e fico, eu estava aqui refletindo, que em alguns momentos a gente até acha isso também, né? Em alguns momentos a gente já pensou nisso. Mas pense bem que se Deus ele não tivesse essa misericórdia para com esses que a gente acha, pratica o mal, está demorando muito. E nós, como seria? Porque Deus, ele também, acredito que muitos aqui, até encontrar Jesus, demorou bastante de encontrar Jesus. E fez muitas atrocidades, muitas coisas más. E Deus, ele teve a paciência de aguardar o seu momento para você abrir seu coração e deixar ele entrar na sua vida.
Então, na realidade, o que a gente acha? Ah, Deus demora muito, o cara faz tanto mal, e o pisoteio é um chefe que pisoteia o funcionário, que faz tanta maldade. Mas Deus precisa desse tempo para trazer ele para ele. Porque ele precisou desse tempo para trazer você. Porque se ele não tivesse dado esse tempo para você, como é que seria? Você estaria onde hoje? No inferno? Porque ele não deu tempo? Entendeu? Então, às vezes, a gente faz a crítica, a autocrítica, porque aquela pessoa fez isso, isso e isso e continua fazendo e ela não é punida. Mas Deus está dando o tempo dela. Vai chegar o tempo dela e que se ela não se curvar, nós sabemos exatamente para onde é que ela vai. E a gente vê isso muitas vezes quando a gente vai evangelizar de pessoas que estão no leito de dor, de morte, e que você faz o chamado, você aceita Jesus, e a pessoa balança a cabeça e diz que não. Entendeu? Então ela continua não querendo Deus na vida dela, mesmo no leito de sofrimento. E Deus esperou até ali aquele momento para que ele se entregasse. E Jó, ele faz essa reflexão, e se a gente vê de tudo que ele fala, um pouco, né, que ele fala um pouco de tudo aí, né, de tudo que vivemos, né, do ladrão, do cara inconveniente, do cara que faz atrocidade com o outro, que se acha cheio de ego, que acha que pode pisar, maltratar. Ele fala um pouquinho de cada coisa. A gente vive isso no nosso dia a dia. Aí eu fui pro ladrão, né? Que eu me lembro que lá atrás os ladrões eles só roubavam de noite, era verdade. Eles não apareciam de dia. Hoje eles estão tão ousados que ele entra num restaurante, num shopping, de dia com as pessoas transitando e eles estão lá de carão, vou roubar e acabou. Entendeu? Vou tirar, eu quero o celular, eu quero isso, e de dia já, né? Então, as coisas, você vê que o tempo vai passando e as coisas estão se modificando, mas não deixa de acontecer devidamente tudo que é falado na palavra. Então, assim, Jó está tentando, ele está tentando argumentar e justificar tudo que ele está falando, tudo que ele está fazendo, as opiniões dele, porque ele sabe que ele é um cara correto. Então, ele não tinha ciência, foi o diabo que veio para poder me. Foi lá e falou com Deus para fazer isso comigo. Ele não tem essa ciência, ele acha que é Deus e ele não está entendendo nada. Entendeu? Então, é compreensível para mim, é compreensível todo esses questionamentos de Jó, porque a gente fala, a gente está aqui do outro lado, mas a gente não está vivenciando o que ele vivenciou. E ele vivenciou coisas muito difíceis. Você aguentaria? Será que a gente aguentaria? A gente não aguenta nada. Uma besteirinha, a gente está morrendo. Uma briga no trabalho, a gente já está desfalecendo. Entendeu? Então, Jó viveu o pior do pior. E ele tinha que continuar aquele cara que, não, vai dar tudo certo. Eu vejo pessoas que estão doentes, porque atendo muito elas, né? Falar assim. É muito fácil você dizer assim, confie, acredite, tenha fé, mas vivencie as dores, o sofrimento de estar dentro do hospital, vira para cá, vira para lá, sabe? Um diagnóstico ruim. Então, na cabeça de nós que somos humanos, é muito difícil você aceitar e você achar que está não, vai dar certo, vai dar certo. Em determinado momento, a gente vai fraquejar, a gente vai cair. Em determinadas situações da nossa vida, vai ter momentos que a gente vai estar frágil, vai estar fraco, vai estar reclamando, vai estar querendo saber os porquês. Isso é normal para mim, isso é transcorrer. Agora, depois que você começa a estudar a palavra, você tem um entendimento melhor e você sabe que existe um propósito por causa de tudo que você está passando naquele momento. Existe um propósito. Então, o foco é tire os olhos do problema e coloque o foco em Deus. E olhe para Ele.
Hoje eu disse a dona Jo, né? Estava fazendo um sopão que eu faço dia de quinta-feira, e ela estava falando da guerra dela. Eu disse assim, ó, eu já vivi várias guerras e eu estou no momento da guerra. E eu disse a ela, posso te dar uma receita? Trabalhe na obra de Deus. Tire o foco, seu foco do seu problema e comece a colocar o foco no trabalho que Deus quer que você faça, que muitas vezes a gente deixa de fazer, porque a gente está focado no que a gente está vivenciando. Então, comece a trabalhar, comece a se dar ali, ó, a buscar, porque eu entendo que Deus ele é extremamente fiel e generoso. E quando ele vê que o problema não está te tirando da tua fé e da tua vontade de trabalhar para ele, ele vai te honrar. A qualquer momento, todos esses problemas que a gente vivencia vai ser honrado por Deus. E até porque a gente precisa passar por eles para crescer, para se transformar, porque Deus ele não pode entregar uma bênção nem uma vitória com você do mesmo jeito. Então é preciso que você mude, é preciso que você seja aprovado. E é esse o entendimento que eu dou, que eu tenho. Em relação a Jó, eu acredito que ele tem que lutar, ele tem que questionar, ele vai questionar, nós seres humanos somos questionadores mesmo, e eu acredito que tudo que ele viveu é muito difícil, você perder tudo, sua saúde, você vê você definhando, e ainda dizer assim, não, tá tudo bem. É muito difícil, ele vai lutar com as armas que ele tem. Então, ele vai questionar, eu sempre fui correta, eu sempre fui reta. Então, Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Ele não vai me deixar morrer aqui na praia, entendeu? E por que o dos outros? Ele vai ter aquele olhar. De vez em quando a gente tem um olhar lá que é errado, mas a gente tem um olhar no outro e dizer, poxa, aquele cara faz tudo errado. Aquele cara faz um monte de coisa errada, olha para isso, como é que tá a vida dele, olha como tá a minha. Muitas vezes a gente às vezes se pega fazendo isso. E não devemos, né? Que devemos sim focar no nosso caminho. É isso que eu acho. Perfeito, dona Rosa. A senhora colocou aí vários pontos, eu até anotei aqui algumas coisas. Principal para mim, quando a senhora falou sobre negligenciar a obra de Deus, né? E eu tenho observado que depois que a pessoa tem o entendimento do chamado de Deus, chamado de Cristo, quando a pessoa tem esse entendimento, quando ela negligencia, quando ela se omite de fazer o que foi chamada para fazer, parece que vira um atrativo de problemas. Tudo, tudo acontece, tudo acontece. Essa semana eu falei com uma obreira, né, comentando com ela, olha, eu tenho achado ela um pouco apagada, um pouco, muito apagada da fé de Deus, tenho dúvida nenhuma, mas dentro do que ela foi chamada para fazer, muito apagada, praticamente não aparece. E eu comentei com ela, olha, você não faz ideia do tanto de pessoas, obreiros, pastores, que estão caindo porque estão negligenciando o seu chamado, estão negligenciando. E ela sabe que ela tem uma unção, foi dada a ela uma unção, e ela simplesmente não está usando a favor do reino, está usando a favor de si, buscando para si. Eu entendo que às vezes a gente tem a necessidade de parar para cuidar de si, mas tornar isso uma exclusividade, né? Tira o chamado da história e vai cuidar de si, por mais que não seja um pecado, não está roubando, não está matando, né? Está cuidando de si. Isso aí é um problema. Aí vem o esfriamento e quando menos a gente espera a queda. E depois que cai, vem ficar procurando aí conversa com Deus, né? Por quê, por quê, por quê? E não falta alerta, não falta chamado, né? Não falta
o tocar da trombeta. Não faça assim, não faça assim, a pessoa insiste, né? Vão abrindo aí em 1 Coríntios 4, enquanto eu vou fazendo outros comentários aqui, a respeito de Deus ter paciência com o ímpio, né? Como teve paciência com a gente. E é o que eu entendo que ele está fazendo com Jó. Ele está tendo paciência com Jó também. Porque Jó, apesar de ser um servo de Deus, Jó não conhecia Deus. Nós já chegamos a essa conclusão, né? Jó não conhecia a Deus. Então, é legítimo, sim, é legítimo esse momento de questionar a Deus. Legítimo. Por quê? Por causa da ignorância. Quando você quer aprender a respeito de algo, o que que você vai fazer? Perguntas. Às vezes eu fico meio de saco cheio de responder as mesmas perguntas, exemplo, dentro da minha profissão. O paciente vai lá e pergunta: não, e isso? E como é isso? E como é isso? Às vezes a gente já falou aquilo tantas vezes que a gente fica meio cansado, fica de saco cheio. Eu fico imaginando Deus. Porque a gente chega diante dele, às vezes, com as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, como se a gente nunca tivesse ouvido falar, como se a gente não conhecesse, como se a gente não tivesse lido, como se a gente não tivesse ouvido, né? Parece. Eu fico imaginando, meu Deus, Deus é muito paciente. Deus é muito paciente. Então, nesse momento, o questionamento de Jó é válido porque ele está buscando conhecer esse Deus. Ele está buscando conhecer o caráter de Deus. O que ele tinha era um entendimento, e a gente percebe que não, ele não conhece a Deus. Olha só, o que a gente vai ver aqui agora, em 1 Coríntios 4, um paralelo entre Jó e Paulo. Enquanto Jó ficava lá questionando quando virá a tal justiça de Deus, vai precisar vir a morte sobre o ímpio para parar o ímpio, porque Deus não tem condição de punir o ímpio, né? Enquanto Jó estava lá nesse questionamento, olha Paulo, mas tem só uma diferençazinha entre um e outro, né? Um negocinho assim, o Espírito Santo. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 4, 4. Ele fala assim, ó: pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, eu não me sinto justificado por isso. O que é isso? Paulo estava falando com os coríntios a respeito de toda a boa obra que ele fez. Toda a boa obra que ele fez. E ele está dizendo, eu não me sinto justificado por isso. Né? O posicionamento de Paulo completamente diferente de Jó, né? Não me sinto justificado por isso. Porque aquele que me julga é o Senhor. Então é Deus que vai ver se eu fiz, está legal, não está legal. Agora que eu tenho feito coisa pra caramba, eu tenho feito. Mas quem vai julgar é Deus. Não me sinto justificado por isso. E ele vai continuar. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Que tempo? Até que o Senhor venha. O tempo do Senhor. Até que o Senhor venha. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. O próprio Jesus vai trazer à luz tudo que estava escondido. É aquele telão, né, que a gente fica imaginando que vai ter, ó, você fez isso, isso e isso. Você achou que estava em oculto, mas não, todo mundo, mentira, todo mundo não. Eu vi, tá aqui, ó. E ele vai lá citando, né? Você fez, você fez, você fez, você aconteceu, você pintou 7, né? Borrou 8. Aí, enfim, ele vai trazer à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração, vai demonstrar, vai manifestar Deus, o Senhor, Jesus, vai revelar o que estava dentro do coração das pessoas, vai ser sabido. E ele diz: e então todo homem receberá de Deus o louvor. Se fez o que era bom, o louvor. Se fez o que era mal, a perdição. Mas o que Paulo fala, não estou preocupado se fulano está se dando bem, se ciclano está se dando bem às custas da impiedade. O que eu sei
que o meu papel é fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E o Senhor vai julgar. Então, não vamos julgar precipitadamente. Jó, ele faz o trabalho contrário, mas eu vou repetir. Paulo também não conhecia Jó, ou Deus. Paulo não conhecia Deus. Só depois do Espírito Santo, apesar de ele ser um religioso, mas é só depois do Espírito Santo que Paulo conhece a Deus. E a postura dele é completamente diferente. Não estou preocupado com o que está acontecendo. Vai chegar o momento em que todo mundo vai ser julgado. Não vou julgar ninguém antes de nada. Agora eu vou ter um proceder o mais reto possível. Então, volta aí para Jó, tá? Jó é diferente. Então, Jó diz: olha, eu estou sendo reto pra caramba, eu quero saber quando é que vai vir essa justiça. Quando é que vai acontecer? Eu queria morrer, mas agora eu quero é ver justiça. É nessa vida. Eu quero restituição. A fé dele era isso, e ele está usando toda a fé dele para manifestar o que ele sabe, o que ele conhece. Paulo usou a fé dele, porque Paulo conhecia muito mais coisa. Diga-se de passagem, Paulo foi levado ao terceiro céu. Paulo foi ao paraíso. Jó está longe disso, né? Enfim, só vou passar aqui a palavra para mais uma pessoa e aí a gente encerra por hoje. Vou pedir para você fazer a oração também, tá bom? Viviane, você conclui, Viviane, se você tiver algo a acrescentar. Caso contrário, faz a oração final, por favor. Oi, dona Lídia. Eu não tenho muito o que falar, não. Dona Rosa falou tudo aí. Ela comentou tudo aí, né? Que ele falou sobre. Ele contestou, né? Sobre isso que eu falei na meditação passada, que Jó ele não conhece a Deus. Ele não conhece. E quando ele conhecer, né? Ele vai entender tudo isso que está acontecendo. Que Deus ele é longânimo, né? Ele é longânimo, então. Vamos aguardar as próximas cenas, né? Desses capítulos aí de Jó. Vamos orar, gente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez reunidas em Teu nome, meu Pai. E te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, de conhecer, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, que é a Tua palavra que nos fortalece, meu Deus. Todos os dias das nossas vidas, meu Pai, nos momentos difíceis, o Senhor fala com a gente, até nos momentos alegres, o Senhor fala conosco, meu Pai. E a tua palavra é um direcionamento, meu Pai. A tua palavra é viva, ela é eficaz. E nós estamos aqui, meu Pai, reunidas em teu nome, meu Deus, pedindo que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha nos guiar, meu Deus, a cada dia, meu Pai. Peço, meu Deus, por esse grupo do sacrifício, meu Deus, que o Senhor venha guardar, meu Deus, a todos, a todas, meu Pai, que estão aqui reunidas e a todas que não puderam estar, meu Pai. Meu Deus, guarda, meu Deus, esse grupo, meu Pai, fortalece, alicerça na rocha, meu Pai, que é o Senhor, meu Pai. Que apesar de tudo, meu Pai, que o Senhor tem nos separado para o ID, meu Pai, que o Senhor venha nos conservar, meu Pai, que primeiro do que tudo isso, meu Deus, é a nossa salvação, meu Pai. É a salvação da nossa alma, meu Pai. É esse que é o nosso alvo, meu Pai. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar, meu Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, meu Pai. Nos livra das astúcias de Satanás, meu Pai. Meu Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, repreende todo o mal, meu Pai, que se levanta contra a nossa vida, meu Pai, contra os propósitos que o Senhor tem, meu Deus, pela nossa vida, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, meu Pai, que o Senhor vá diante de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por tudo, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então, é isso aí. Por hoje é só.
Vou encerrar aqui a meditação, mas vou pedir para vocês continuarem na sala. Não saiam ainda, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.